Olá, boa tarde. Professora Jamita aqui. Vamos falar sobre o realismo, tá? Bom, nas últimas aulas nós estivemos falando a respeito sobre romantismo, sobre idealização e tudo mais, né? Bom, o realismo. O que era o realismo? O realismo foi um movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX. Surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior. Qual? O romantismo. Com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade, escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. Bom, aqui eu trouxe algumas correntes, tá? Para a gente chegar lá, para a gente entender um pouco melhor a respeito do realismo, tá? Do que aconteceu na era do realismo, para chegarmos ao realismo. O neoclassicismo expressou os valores da burguesia. O estilo neoclássico retomou os princípios da arte da antiguidade greco-romano. Para o neoclássico, uma obra só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse as formas que os artistas gregos e renascentistas italianos criaram. Ou seja, aquela forma natural, humana, uma forma, digamos que sensual, que eles tinham um estilo. Era diferente do realismo, tá? A pintura foi inspirada na clássica grega, renascentista italiana, sobretudo em Rafael, mestre do equilíbrio e harmonia. Na pintura neoclássica, o maior representante foi Jacques Louis David, que nasceu em 1748 a 1825. Nasceu em Paris. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Suas obras expressam um vibrante realismo, fortes emoções. Os românticos procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. A característica mais marcante do romantismo era a valorização dos sentimentos e da imaginação como princípio da criação artística. Encontramos outras características no romantismo, como o nacionalismo, a valorização da natureza, o sentimento do presente. O artista romântico criou uma atmosfera de fantasia, heroísmo, valorizando a emoção. Ou seja, aquele romance, aquela idealização que nós iremos encontrar o par perfeito, que vai... aquele sofrimento, né, gente? As cartas, lembram das cartas? Lembram da Minha Amada Imortal? Pois é. Bom, surge nas artes, sobretudo na França, uma nova tendência estética chamada realismo. Se desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades, trazendo grande avanço tecnológico. Os artistas deste movimento repudiaram a arte do neoclássico e romantismo. Sentiam a necessidade de retratar a vida, problemas e costumes da classe média baixa. Se caracteriza, sobretudo, pelo princípio que o artista deve representar a realidade sem melhorar artisticamente, ou seja, eles iam contra que houvessem alguma mudança nas retratações. Nós vamos encontrar na página 4 uma imagem, parece com a vida real. Nessa imagem nós vemos algumas pessoas no campo. Essa era a imagem do realismo. Essa era a imagem que eles buscavam retratar. Na página 6,
nós temos algumas pessoas trabalhando no campo que nós iremos falar a respeito disso. Bom, os artistas desse movimento repudiaram a arte do neoclassicismo, né? Como falei, sentiam a necessidade de retratar a vida, problemas e costumes da classe média e baixa. Se caracteriza, sobretudo, pelo princípio que o artista deve representar a realidade sem melhorar artisticamente, pois a beleza está na realidade, tal qual como ela é. Com isso, a pintura realista deixou completamente de lado os temas mitológicos, bíblicos, históricos e literários. No neoclassicismo, nós encontramos pinturas de Michelangelo, no qual ele retrata a criação do homem, Davi, quando enfrentou Golias. Nós encontramos também outras imagens que falam do humanismo. Eles mudam um pouco, é diferente do realismo. Bom, vamos lá. Gustave Courbet, que é considerado o criador do realismo, tá? Retratou em suas obras temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares, como trabalhadores e homens mais pobres da sociedade no século XIX. São as imagens da página 6, tá bom? Vocês encontrarão na página 6 algumas retratações de Courbet, ok?